A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de terça-feira, 5 de agosto de 2025, tem como título A Bênção de Abraão aos Gentios. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Queridos, essa passagem de Gálatas 3 e 14 é uma das mais importantes referências bíblicas para entender a relação entre a promessa de Deus para Abraão e a salvação através de Cristo. Em resumo, o versículo afirma que a bênção de Abraão, que inclui a promessa do Espírito Santo, foi estendida aos gentios através de Cristo, e que essa bênção é recebida pela fé. Para entender a história por trás dessa referência, é preciso voltar ao Antigo Testamento, mais especificamente ao livro de Gênesis. Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação e prometeu a ele que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Além disso, Deus prometeu abençoar todas as nações da terra através de Abraão e sua descendência. Essa promessa foi passada adiante para Isaque, filho de Abraão, e depois para Jacó, neto de Abraão. Jacó teve 12 filhos que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. A partir daí, a história do Antigo Testamento se concentra principalmente na história do povo de Israel, que é considerado o cumprimento da promessa de Deus para Abraão. No entanto, a história de Gálatas 3 e 14 começa a mudar essa perspectiva. Paulo, o autor da carta aos Gálatas, estava lidando com uma situação em que alguns cristãos judeus estavam ensinando que os gentios precisavam se tornar judeus antes de se tornarem cristãos. Eles acreditavam que a salvação era apenas para os judeus e que os gentios precisavam seguir as leis e as tradições judaicas para serem aceitos por Deus. Paulo, no entanto, argumenta que a salvação é pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. Então ele usa a história de Abraão como exemplo, afirmando que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. E então ele afirma que a bênção de Abraão, que inclui a promessa do Espírito Santo, foi estendida aos gentios através de Cristo. Essa afirmação, queridos, é revolucionária, porque significa que a promessa de Deus para Abraão não se limita ao povo de Israel, mas se estende a todas as nações da terra. Isso significa que os gentios podem ser salvos pela fé em Jesus Cristo, sem precisar se tornar judeus ou seguir as leis e tradições judaicas. Essa mensagem de inclusão e salvação pela fé em Jesus Cristo é uma das principais mensagens do Novo Testamento e é uma mensagem que ainda é relevante hoje. Através de Cristo, a bênção de Abraão se estende a todos os que creem, independentemente de sua raça, nacionalidade ou origem étnica. E essa é uma mensagem de esperança e amor que deve ser compartilhada com o mundo inteiro. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.